Eu particularmente odeio a guerra e tudo que ela representa. Porém, o tema guerra nos livros, filmes e na história como um todo é no mínimo curioso e bem interessante. No vídeo de hoje eu trouxe uma listinha bem instigante, bem especial, que eu já estava querendo trazer há um tempo aqui no canal, sobre livros que se passam na guerra. Livros que têm como um grande protagonista, um grande foco principal a guerra. E muitas das vezes, quando a gente lembra, da guerra, a gente se remete muitas lembranças da Segunda Guerra Mundial. Deve ser porque está bem fresca na nossa cabeça e foi um marco estrondoso. Porém, na listinha de hoje teremos sim, a Segunda Guerra Mundial como palco de alguns livros aqui, mas teremos outras guerras e outros cenários também. Eu tentei diversificar bastante. Então pega papel, caneta, celular, anotem, gravem tudo e não percam nada, nenhuma dica. E claro, antes de começar o vídeo, lembrando, curte, comenta bastante, compartilha, se inscreve aqui no canal, não se esqueça porque isso ajuda bastante na evolução, no crescimento desse canal maravilhoso. Não se esquece também do meu link da Amazon que tá aqui embaixo na descrição, caso vocês façam qualquer compra na Amazon de livros, Kindle ou qualquer outro produto. Use o meu link, por favor, porque me ajuda demais, já que eu recebo uma pequena comissão em cima do valor da compra de vocês, sem alterar nada no valor para vocês, absolutamente nada, e me ajuda bastante e agradeço imensamente desde já, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar a lista de hoje. O primeiro livro é um livro muito bonito, que assim vale muito a pena ser lido, que é O Tatuador de Auschwitz, que eu já recomendei algumas vezes aqui no canal. E se você me acompanha há muito tempo e ainda não leu, tá na hora de tomar vergonha na cara e dar uma oportunidade. Aqui a guerra é a Segunda Guerra Mundial mesmo, até porque o próprio nome já diz, o Tatuador de Auschwitz, e o campo de concentração de lá será um grande palco, ao longo de uma boa parte da história, um campo de concentração grande, bem marcante, horripilante, horrível, desumano, e que o nosso protagonista Leili foi o tatuador desse campo de concentração. É uma história real, o Leili realmente relatou a sua história para a autora. Isso já faz um tempo, lá em 2006, inclusive Leili já veio a falecer, mas a autora está viva e propagou a sua história, a sua linda história, a sua história também de muita luta, sofrimento, dor, mas com um final feliz, uma história que mesmo passando por muitos momentos terríveis, horríveis, inimagináveis, foi uma história também de luta e sobrevivência. E a gente vai acompanhar tudo que ele sofreu no campo de concentração e o seu trabalho lá, já que ele era o tatuador. E o que isso significa? Ele tatuava o número das pessoas que chegavam lá, tá bom? Ficavam nesse campo de concentração. Judeu, homossexual, alemães que também eram considerados traidores. Porque quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, a gente pensa que toda a Alemanha compactuou com as ideias nazistas. Mas não foi bem assim, muito pelo contrário. Foi uma pequena parcela. A grande parcela, além de não compactuar, muitos não sabiam realmente o que estavam acontecendo. Mas uma única pessoa ou uma pequena parcela pode fazer algo inimaginável, realizar uma catástrofe que vai marcar para sempre a história.
eles estavam no poder, pessoas más, simplesmente más, porque realmente não acreditavam muito naquilo que estavam pregando. Uns acreditavam, mas outros não. Viram os campos de concentração e as ideias nazistas como uma oportunidade para fazer maldade. E isso é uma conclusão que eu cheguei me aprofundando um pouco na história, lendo e conversando com minha mãe, que também gosta muito desse tema. E outra coisa muito curiosa sobre esse livro é que teremos um romance que realmente aconteceu entre o Leili e a Gita. E é um romance que tem final feliz, é um romance que passou por muitas tragédias, muitos momentos tensos e horríveis, já que ela também estava no campo de concentração, mas que teve um final feliz, teve anos aí, depois de tudo ter acabado, anos aí de muito amor, construíram uma família, muita superação, assim, um amor muito forte, muito grande, enorme, gigantesco mesmo. Então é muito lindo de acompanhar essa história de amor, essa superação, e por mais que você fique com o coração apertadinho ao longo dessa história, você fica com o coração quentinho também. Recentemente eu fiz a resenha desse livro aqui no canal, que é O Que o Vento Sussurra, da Amy Harmon. É um romance de época. Vou deixar aqui na descrição o link da resenha completinha para vocês depois irem lá conferir. Mas eu já posso adiantar para vocês que a Amy Harmon é uma autora que eu adoro. Inclusive, ela é autora de Beleza Perdida, um new adult maravilhoso que cativa nossos corações, não é mesmo? Que também fala um pouco sobre a guerra. Não entra tanto a fundo, mas fala. Só que esse livro aqui, de uma maneira linda, poética, ela narra uma história que entra mais na guerra. Mas a guerra aqui relatada é a guerra da Irlanda. Para quem não sabe, a Irlanda pertencia à Inglaterra, só que em um dado momento ela queria se desvencilhar, queria andar, caminhar com as próprias pernas. E para isso ela teve que enfrentar uma guerra entre os britânicos, mas sempre que há uma guerra, há sempre os dois lados. Você luta contra o inimigo e o seu próprio povo também se divide entre um lado e o outro, e você começa a lutar contra o seu próprio povo, né, tão dividido que você começa a ver como inimigo também. Então você vai ver uma Irlanda dividida entre duas ideologias, e é muito triste, né? Você saber que numa guerra, em várias guerras, você tem um inimigo, mas o seu povo também começa a se tornar o seu próprio inimigo, não é mesmo? Por causa de ideologias distintas. E ao invés de entrarem no consenso através de reuniões, debates, diálogos, não, infelizmente, muitas das vezes acaba em guerras e ainda mais tragédias. Mas aqui a autora aborda também ficção, teremos romance, um romance muito bonito entre a nossa protagonista e o médico. Teremos viagem no tempo, já que a nossa protagonista é do tempo presente, do século XXI, porém ela vai lá, né, pro século XIX, justamente nesse cenário de guerra da Irlanda, e é lá que ela se apaixona e encontra o seu verdadeiro amor. Aqui tem personagens que realmente existiram dentro da ficção da autora. Acontecimentos reais que a autora também introduziu nessa ficção, então torna essa história ainda mais real, dá ainda mais vivacidade, realidade e verdade para essa história de romance maravilhosa, e que, se você gosta de saber mais sobre a guerra, um outro cenário de guerra, né, que é a Irlanda, se você gosta de romance de época, viagem no tempo e uma narrativa linda e poética, precisa conferir esse livro. É inegável que o Diário de Anne Frank também é um livro essencial para se ter e para se ler sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, já que são relatos reais através do Diário de Anne Frank, que foi uma garotinha de 14 anos que realmente existiu, e você vai ver ao longo de todo esse livro, de uma maneira até meio angustiante, leve ao mesmo tempo, tudo que Anne Frank passou ao longo dessa guerra.
da Segunda Guerra, né? Ela e sua família ficaram presos em um prédio, que inclusive esse prédio está lá em Amsterdã até hoje, aberto à visitação, e todo mundo que visita se sente muito emocionado ao visitar. Inclusive, se eu tiver um dia uma oportunidade, seria uma honra conhecer. E eles ficaram ao longo de alguns anos dentro desse prédio, escondidos, com medo, né, de serem capturados pelos nazistas. E você vai ver que a Anne é nova, e por mais que tenha um cenário de guerra acontecendo, ela é adolescente, ela tem conflitos com a família, com a mãe, conflitos internos. Então você acompanha, conhece mais sobre essa garotinha. O final é arrasador. Só isso que eu tenho pra dizer. É arrasador, não tenho palavras. É muito triste, assim, eu fico até um pouco emocionada em lembrar, mas ainda assim vale muito a pena ler esse livro. Quem propagou essas passagens no diário da Anne foi o seu pai, que sobreviveu a tudo isso, e depois que ele leu o diário da filha, ele pensou, não, isso precisa ser divulgado, as pessoas realmente precisam saber. Então você precisa saber sobre a história da Anne Frank, precisa conhecê-la, precisa se emocionar, precisa ficar instigado por ela, porque com certeza vai marcar a sua vida literária. Agora vamos falar da Primeira Guerra Mundial, e o livro A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes, relata um pouco sobre a Primeira Guerra e o cenário da França perante esses conflitos, né, que aconteceram nessa época, no início do século XX. E a Primeira Guerra não é muito falada, né? Se fala muito da Segunda, porque foi um marco ainda mais forte, mais impactante, mais recente, ainda mais tecnológico, né? Porque uma coisa inegável é que a guerra traz muitas inovações, muita tecnologia. Inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial, veio uma evolução muito grande, a medicina evoluiu muito, principalmente porque faziam testes em humanos, pessoas vivas, uma coisa assim desumana. Antiético nem se fala. Hoje em dia tem um conselho de ética, proíbe isso, não pode. Mas naquela época isso foi feito e isso propagou um avanço. Aí você fala, Mariana, então quer dizer que foi bom pra medicina? Bom foi, mas foi trágico pra humanidade. Então, de forma alguma, eu acho que isso deveria ter acontecido, por mais que os avanços, né, da medicina estejam aí, sejam inegáveis, né? Eu acho que hoje em dia a gente avança com a medicina também, mas com meios não desumanos, vamos dizer assim, porque cruéis e bárbaros, não preciso nem falar que foi, né? Mas a Primeira Guerra Mundial, voltando aqui ao assunto, ela foi muito impactante. E nesse livro você vê como a França ficou muito abalada, devastada, foi palco de muita violência ao longo desse período. Na Segunda Guerra Mundial também. Na Segunda Guerra, inclusive, a França nem lutou. Ela estava tão ultrapassada porque a Alemanha veio bombardeando de cima, aviões, e a França estava tão térrea com navios que ela se rendeu, ela não teve nem o que fazer. Mas na Primeira Guerra ela lutou mais, ela meio que, entre aspas, batalhou, venceu mais, mas ainda assim foi palco de muita violência, de muita disparidade, de muita fome, de muita incerteza, e você vê isso aqui nesse livro. Aqui teremos duas protagonistas, uma que está no tempo presente e uma que está lá atrás vivendo esse cenário de Primeira Guerra Mundial. E um quadro mesmo, um quadro lindo, é o que vai conectar as duas. Vai conectar as duas realidades, entre presente e passado. E vocês vão saber a história desse quadro, que tem a ver com a história da protagonista, né, do passado, e como isso reflete na protagonista dos tempos atuais, presentes. A história das duas, que assim, são diferentes, mas se mesclam ao mesmo tempo. Tem romance, tá? Tem romance, mas de forma alguma é o foco. O foco é nessas duas protagonistas, em tudo o que elas passaram, principalmente a protagonista do tempo passado, tudo que ela sofreu, tudo que ela teve que lutar, batalhar, enfrentar
até culminar no final feliz. O final feliz vem aí, mas é uma angústia muito grande até lá. É muita batalha, é muita superação, é muita força, é muita tristeza também, mas o final vale a pena, é surpreendente e todo esse desenrolar, esse encaminhar, todo esse cenário de guerra, da Primeira Guerra, vizinhos se estranhando, pessoas que eram amigas e são inimigas, tudo isso vocês vão ver ao longo do livro. Vão ver pessoas virando as costas umas para as outras, né? E muitas outras situações, tá? Que eu não vou me aprofundar muito, eu vou deixar vocês lerem esse livro e deixar a Jojo Moyes, né, com a sua história maravilhosa, falar por si mesma. Li recentemente um livro do Sidney Sheldon, Um Capricho dos Deuses. E aqui, sabe qual a guerra que vai ser tratada? A Guerra Fria. Ah, mas Mariana, a Guerra Fria foi uma guerra indireta, não teve conflitos, não teve violência, não teve nenhum impacto. Será mesmo? Bom, eu tendo a discordar dessas afirmativas, porque quanto mais eu leio sobre livros que se passaram na Guerra Fria, mais eu vejo como essa guerra foi longa e cruel. E detalhe, essa guerra também trouxe muita evolução. Foi nesse período de guerra que muitos cenários tecnológicos evoluíram. O homem foi à lua quando? Foguete, né? Conflitos, capitalismo, comunismo, né? Estados Unidos, União Soviética entrando em conflito, foi palco de muita evolução, mas também o mundo político, as ideologias, foi um caos. Foi aí que foi construído o Muro de Berlim, dividindo, né, a Alemanha Oriental e Ocidental. Foi também que a Coreia se dividiu e é dividida até hoje entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Foi nesse período que soldados morreram, Guerra do Vietnã, colocaram mísseis em Cuba. Então, assim, a guerra da Coreia também foi nessa época. Então, assim, gente, a Guerra Fria teve seu impacto direto, vamos dizer assim, e estrondoso. E foi nessa época, inclusive, que quem morreu? O querido presidente Kennedy. Então, assim, muitos impactos, muitas situações aconteceram por conflitos de ideias, né? Inclusive, quem matou Kennedy era do Partido Comunista Soviético. E aqui teremos como presidente dos Estados Unidos o Paul Ellison. E ele, como presidente, ele tem várias ideias. Inclusive, uma ideia dele é pegar os países da cortina de ferro, né, na época da Guerra Fria, e trazer para o lado dele, justamente para não caírem nas garras da União Soviética. Ele quer que esses países da cortina de ferro caiam nas garras dos Estados Unidos, para terem ainda mais aliados pro lado capitalista. E um grande aliado aí, que eles já estão conversando, que está conversando inclusive com o ditador, que tem aí já quase uma aliança, é a Romênia. E a ideia dele é se aliar à Romênia para depois se aliar a outros países da cortina de ferro. E para isso ele quer colocar um embaixador na Romênia, né, para representar os Estados Unidos, para falar, né, pelos Estados Unidos, para mostrar como os Estados Unidos é um país bacana, legal, cool, super tranquilo, que você pode se aliar, que você só tem a ganhar, né? E quem ele vai mandar para lá? Ele não vai mandar um homem como a galera quer que mande, um homem, né, super intelectual, poderoso. Não. Ele manda uma mulher muito forte, que é a Mary Ashley. E pelo fato dela ser mulher já gera o quê? Todo um rebuliço, uma comoção. Porque ninguém quer ser representado por uma mulher. Óbvio, né? Claro. Nesse machismo bem aí explícito e enraizado, rebaixando a capacidade de uma mulher. E outra coisa que faz eles
ficarem muito raivosos, né, os líderes, tanto os americanos quanto da Cortina de Ferro, é que ela é considerada uma amadora, nunca viveu no mundo político, não é capaz, não é o suficiente. Porém, a Mary, ela é super inteligente, ela é professora universitária, ela sabe muito sobre a Cortina de Ferro, sobre a guerra, sobre esses países comunistas. Inclusive o avô dela era da Romênia, então ela tem mais do que super capacidade de estar lá na liderança e ser representante e embaixadora. No entanto, que ela consegue, o Paul bate o pé e fala, não, será a Mary, porque eu gostei dela, eu li um artigo dela e ela é excelente, maravilhosa, ideal. E ela vai pra Romênia, mostra o seu potencial, como ela é maravilhosa, incrível, porém ela tem que tomar cuidado. Ela tem que tomar cuidado porque muita gente poderosa não quer ela lá. E muita gente poderosa não gosta do presidente dos Estados Unidos. Muita gente poderosa, inclusive, quer fazer de tudo para derrubar o presidente dos Estados Unidos. E para isso, matar Mary é uma coisa que eles acham bem interessante para mostrar o seu poder, para tirarem o presidente, para tirarem também essa embaixadora. Então a Mary tem que tomar cuidado porque ela e a vida dos seus filhos corre perigo. Ela tem um envolvimento aí com 2 homens, um quer protegê-la e um quer matá-la, faz parte, né, desses poderosos de extrema esquerda e direita que querem matar a Mary, que querem derrubar o presidente. E tem toda aí uma trama de mistério, tem um personagem Angel aí que aparece, que é tipo um assassino de aluguel que ninguém pega ele, e justamente ele que será contratado para matar Mary. Então vamos ver se esse matador de aluguel super habilidoso, que ninguém nunca pegou ele, que ninguém nunca sabe quem é ele, realmente vai conseguir matar a Mary. O tempo da Mary tá correndo, tá com os dias contados, e ela tem que correr contra o tempo, ser esperta, perspicaz para ver quem está do lado dela e quem está traindo ela. A morte misteriosa do marido dela, que fez inclusive ela aceitar esse lugar de embaixadora e ir para a Romênia, também é um mistério que fica aí no ar para ser desvendado. E é um livro do Sidney Sheldon muito inteligente, que se passa na Guerra Fria, que quem gosta desse meio político, diplomático, misturado com a ficção, vai gostar desse livro. Não é o meu livro favorito do Sidney Sheldon, porque ele deixou um pouco a ficção de lado e focou mais no viés político, histórico, né, e democrático aí da diplomacia. Mas mesmo assim é um livro que vale a pena e que, se você gosta dessa pegada, vale a pena conferir. Eu dei 3 estrelas, foi minha última leitura e eu prefiro outros livros do Sidney, mas é questão de gosto também, gosto pessoal. Então, se você gosta dessa pegada, assim, de história, política, com um pouco de ficção, você vai gostar desse livro com certeza. Além, é claro, de ter um final bem bacana. Um plot aí, alguns plots, inclusive, bem surpreendentes, de bônus, para cativar ainda mais os leitores. Outro livro que se passa na Segunda Guerra Mundial é O Segredo da Livraria de Paris. Aqui é um livro bem curtinho, instigante, você devora. Tem romance aqui, mas não é o foco. O foco é na protagonista, a Valerie, né? E no seu passado, no seu âmbito familiar, e a procura de respostas para inúmeras perguntas sobre sua família. E agora que ela tem 20 anos, ela quer saber por que o avô dela tirou ela, né, de Paris, no seio familiar, e mandou ela para morar em Londres com a tia quando ela era bem novinha, uma criancinha, acho que de 3 anos mais ou menos. E hoje em dia ela quer reencontrar o avô, ela quer ir para Paris atrás de respostas para suas perguntas, quer saber onde tá os seus pais, quer saber tudo o que aconteceu ao longo desse período, né, e consequentemente desse cenário de guerra, para culminar nessa separação. E para saber todas essas respostas, ela vai se candidatar a uma vaga, né, de emprego na livraria do avô dela, que está precisando. Ela vai passar,
né, na entrevista, nos requisitos, e vai pra lá. E num primeiro momento, o avô dela não sabe quem ela é, por mais que ela saiba quem ele é, mas mesmo que ele só vai descobrir depois sobre a sua real identidade, a ligação maravilhosa entre os dois, muito forte, muito singela e instantânea. Ele é bem casmurro, bem mal-humorado, mas tem um coração de ouro e é apaixonante. Vocês vão ficar muito instigados e apaixonados por ele ao longo da história. É uma história muito boa mesmo, tem 200 páginas, curtinho, com romance, cenário de guerra, aqui não tem tanto, né? Aqui é mais história dela, mas ainda assim tem um contexto da Segunda Guerra Mundial na França, Europa, Londres, né? Que vale muito a pena conferir. E essa relação de neta, avô, seio familiar, como é importante, né, o núcleo familiar. E também as respostas para todas essas perguntas. Vocês vão se apegar muito a Valerie, gostar muito da história dela, do romance, e se envolver e se emocionar bastante também. E por último, mas de forma alguma menos importante, Herdeiras do Mar. E lembra da Guerra da Coreia que eu falei que teve, né, inclusive nesse período da Guerra Fria? Então, aqui o grande palco será a Guerra da Coreia, né, que a autora vai trazer. E aqui ela vai falar também sobre as mulheres de consolo. E eu não sabia quem foram essas mulheres, né? E eu acredito que muitos de vocês também não saibam. Mas ao ler esse livro e pesquisar mais um pouquinho da história, vocês vão ver como essas mulheres sofreram demais nas mãos dos militares japoneses e como até hoje o Japão não reconhece tudo que fez a essas mulheres. E aqui, uma das protagonistas será a Hana, e ela é mais jovem, assim, entre 11, 15 anos, mais ou menos, 14, e ela vive junto com sua mãe, com a sua irmãzinha, que ela protege bastante, o seu pai, e ela é mergulhadora, ela mergulha justamente para sobrevivência, comida, comércio, eles mergulham bem fundo, né? Ela, sua mãe, seu pai, justamente para conseguir alimento no mar, para comércio e para consumo próprio, né? E ela protegia muito a irmãzinha. E teve um dia que, para a irmãzinha não cair nas garras de um militar japonês, a Hana protege a irmãzinha e quem cai nas garras desse soldado é ela, e ela é levada para muito longe da sua família para servir de mulher de consolo. E ela sofre barbaridades, situações horríveis no bordel, mas que ela segue forte, firme, com esperança de reencontrar sua família. E é um livro bem angustiante, bem triste, que você fica se perguntando o que vai acontecer, será que vai ter final feliz? Eu não vou falar o que vai acontecer, nem qual vai ser o final, mas eu digo uma coisa pra vocês. Na época que eu li esse livro, que foi 2021, foi um dos melhores livros, acho que se não o melhor livro, né? Ele e Tudo é Rio ficaram assim pau a pau, né, nos melhores do ano, foi maravilhoso, eu nunca vou esquecer essa história, e me impactou demais. E é muito triste saber que aconteceu e que o Japão não reconhece o que fez essas mulheres até hoje, não reconhece, tá? E que poucas mulheres de consolo estão vivas ainda. Foi feito protesto, estátua, mais nada até então. Inclusive, igual a galera da Segunda Guerra, poucos ainda estão vivos, né, que realmente vivenciaram essas atrocidades. E morrer sem ter o devido respeito, a devida desculpa, o devido reconhecimento do que aconteceu, com certeza deve ser algo desastroso. Aqui se trata de uma ficção, né? A Hana, sua irmãzinha, sua família são uma ficção, não existiram, mas elas representam mulheres que realmente existiram. E tem um delta T de tempo, né?
No passado a gente vê a história da Hana, tudo que ela fez para proteger a irmã, tudo que ela sofreu, né? Esse cenário de guerra da Coreia, né? Nas mãos dos militares japoneses. E tem o tempo presente, que é justamente a irmãzinha da Hana, que já está mais velha e que tá vivendo, né, sua vida tranquilamente, mas tá bem idosazinha, é uma mergulhadora, essa prática ainda tá enraizada nela, que passou de geração em geração na sua família, mas ela também quer saber o que aconteceu com a sua irmã. E ela vai atrás de respostas e não vai parar até encontrar, né, as respostas para suas perguntas do que aconteceu com a sua grande irmã Hana, que a protegeu e que ela era muito nova na época para saber tudo que estava se passando, tudo que estava acontecendo. E é aquilo que eu falei com vocês também, né? A Coreia e o Japão foram inimigos, lutavam, né? A União Soviética também teve um conflito aí com os russos, mas mais que isso, a Coreia se dividiu e o próprio povo começou a se encarar como inimigo. Inclusive, o pai, né, da Hana, dessa família, ele sobreviveu aos conflitos entre os coreanos e os japoneses. Para mais lá na frente, né, mais uns tempos, uns anos mais à frente, ser morto por um coreano que tinha ideais diferentes do dele. Ser morto pelo seu irmão. Ser morto pelo seu próprio povo. Então é muito triste você saber que seu próprio povo também pode virar as costas para você, pode te matar por ideais diferentes. E isso acontece muito, né, na guerra. Enfim, é um livro forte, impactante, com cenas bem chocantes, difíceis, tá? Mas que eu recomendo muito. Tem outro livro também, Pachinko, que fala sobre a Guerra da Coreia, que minha mãe leu e adorou. Eu ainda não li, mas falam muito bem, é bem recomendado, tá? Então, se você quer saber mais sobre esse cenário de guerra na Coreia, tá aí, Herdeiras do Mar, super recomendado e favoritado. Bom, gente, isso é tudo. Falei bastante, tô até cansada, né? Chega. Mas foi um vídeo especial com dicas mais especiais ainda. E se vocês gostaram do vídeo, curte pra mim, por favor. Se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, né? Porque me ajuda demais. Se você quiser me conhecer mais, me segue lá nas redes sociais, né? Eu sou bem ativa, falo um pouco sobre o meu dia a dia. Se quiser conversar comigo no direct, vocês serão muito bem-vindos. E todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!